Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon. Não vou dizer qual capítulo, porque esta epístola só possui um único capítulo. E nas Bíblias não tem nem capítulo, né? São versículos. Essa epístola possui 25 versículos. E eu queria aproveitar a oportunidade que nós vamos explorar, estudar nesta epístola um tema. Nós não vamos fazer a exposição completa. Seria muito corrido, numa única pregação, expor 25 versículos, né? A gente não iria aprofundar. A gente precisaria aí mais ou menos de 3 a 4 sermões para poder explorar, pregar, mas de forma mais aprofundada nessa epístola. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de fazer a leitura completa de toda a epístola. Não sei se a igreja já teve a oportunidade de, uma única vez, ler todo um livro da Bíblia. E talvez você que é novo convertido e nunca leu um livro da Bíblia, você vai ter a oportunidade agora de ler junto com a igreja um livro da Bíblia completo, tá certo? São 25 versículos apenas. Eu queria que você pudesse acompanhar aí a leitura. Todos encontraram? Epístola de Paulo a Filemon, fica antes de Hebreus, lá naquelas partes já, né, finais das Escrituras, naquelas cartas que vão encerrando o Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Versos 21 em diante. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Versículo 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que alegria! Acabamos de ler
um livro completo das Escrituras Sagradas. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus, pedindo que Deus, através do seu Espírito, ministre aos nossos corações, fale conosco, mexa conosco, abale as nossas estruturas, em nome de Jesus. Ó Deus, te louvamos pelo Deus que tu és, pelo Senhor da criação, pelo Senhor da redenção, pelo nosso Deus, o Deus a quem dirigimos culto, reverência, louvor, exaltação. Tu és digno, Senhor, de receber a glória e a honra. Ó Deus, te louvamos pela vida desta igreja, pelo privilégio que é estar entre os irmãos na comunhão dos santos, exaltando o nome de Jesus. Nós, ó Deus, nos dirigimos a Ti nesse momento, pedindo a Tua bênção, a Tua direção, e que Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para a pregação da Tua palavra. Ó Deus, nos faz entender aquilo que o Senhor nos comunicou através desse texto sagrado. Ilumina as nossas mentes, que o Teu Espírito nos ajude na aplicação das verdades que estão contidas nesta carta. Ó Deus, que o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação, seja anunciado nesta manhã. Que o Teu Filho, ó Deus, seja conhecido no nosso meio nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aí diante de nós 25 versículos. E como havia dito, o tempo não nos permite fazer uma exposição versículo a versículo dessa carta, que seria muito interessante, como a gente está vendo no livro do profeta Jonas. Essa epístola de Paulo a Filemon, ela é uma carta bem pessoal. Na verdade, das epístolas, né, das 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, essa pode ser considerada a mais pessoal das cartas de Paulo. Nós temos algumas outras, como 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, e também a epístola a Tito. Mesmo sendo epístolas direcionadas a pessoas, são epístolas que tratam de questões pessoais, mas também de questões ministeriais, tendo em vista que tanto Timóteo quanto Tito eram líderes espirituais em suas igrejas, e Paulo escreve para eles. Essas epístolas, né, são tidas como epístolas pastorais, para tratar de assuntos ministeriais, assuntos ligados ao ministério pastoral. No entanto, a carta a Filemon não tem em vista esse assunto propriamente pastoral nem ministerial. É uma carta em que Paulo envia, né, conforme ele disse no versículo 1, ao amado Filemon, que era um dos seus colaboradores, para tratar de uma questão que nos chama a atenção. Eu estava pensando, essa é uma carta muito conhecida, talvez você já leu, já ouviu muita coisa a respeito dessa carta. Uma das coisas que muito nos chama a atenção é o fato de Paulo ter tomado tempo, Paulo que era muito ocupado, quando não estava pregando o evangelho, estava escrevendo epístola, estava defendendo a fé, estava preso. Essa era a vida de Paulo, uma vida muito atarefada. Mas esse assunto aqui em questão, ele chamou a atenção de Paulo. Na verdade, a gente vai ver que é uma carta que trata sobre um escravo que rompeu, de certa forma, as relações com o seu senhor, um escravo que foge, que muito provavelmente tenha roubado ou tinha causado danos ao seu senhor e tinha fugido para Roma. E de forma providencial, lá em Roma, ele encontra o apóstolo Paulo. E Paulo prega o evangelho para Onésimo, que era esse escravo se converte. Mas Onésimo tinha uma pendência que precisava ser resolvida com o seu senhor, com o seu patrão Filemon. E daí, essa problemática, esse assunto, faz com que Paulo tome tempo para escrever uma epístola a seu amigo, seu cooperador Filemon, para solucionar esse problema. Pois bem, nós não vamos pregar a carta toda, como eu disse. Eu gostaria de destacar um tema nessa carta. Há um tema que salta aos nossos olhos nessa carta, dentre vários temas que essa carta traz para nós. Eu gostaria de tratar sobre o amor cristão. Isso mesmo que você ouviu. O amor cristão. O amor é sempre um tema que está presente em muitos meios da sociedade. Está presente nos filmes, ele está presente nas novelas, nos seriados, nos romances.
nós como igreja aqui estamos tendo a oportunidade de estudar, pelo menos nos dois últimos encontros de casais, sobre o que não é o amor bíblico, e depois vimos o que é o amor bíblico. Então, nós somos pessoas que amamos, nós gostamos muito de amor, de amar. Mas qual é a perspectiva bíblica sobre essa temática? O que é que a palavra de Deus nos diz? Uma vez que nós somos redimidos pelo Senhor, nós somos salvos por Cristo, essas áreas, a nossa visão de mundo, ela é mudada por causa do Evangelho, e a nossa perspectiva sobre o amor também ela é mudada. Quando a gente contrasta o amor que as Escrituras apresentam ao amor desse mundo, a gente se depara com duas coisas opostas. O amor desse mundo não reflete o amor que as Escrituras nos apresentam. E a igreja do Senhor tem esse papel de refletir esse amor bíblico, porque a própria Bíblia diz que Deus, ele é amor. Deus é uma pessoa, é um ser que ama. Ama o seu filho, ama o seu espírito, ama também a sua criação, ama também a nós como pessoas. Nós somos provas, nós somos demonstrações concretas de que Deus ama o ser humano, mesmo o ser humano se rebelando contra ele. Então, eu queria nessa manhã tratar sobre essa temática que salta aos nossos olhos nesta carta, o amor cristão. Mas eu gostaria de trazer aqui, na verdade, como esse amor cristão ele age, como esse amor cristão ele atua, para que a gente possa avaliar, olhar para o texto bíblico e poder avaliar a nossa vida, se de fato nós temos esse amor cristão, e eu creio que nós temos, mas se de fato esse amor está agindo conforme os padrões da palavra de Deus. E nesta carta de Paulo a Filemon, nós podemos ter esse padrão, nós podemos ter esse modelo para as nossas vidas de como o amor cristão ele atua no meio do povo de Deus. Eu queria só fazer um registro, é que dos pontos aqui que eu vou abordar, na verdade eles não são originalmente uma ideia que eu produzi, tá certo? Não são fruto do meu estudo propriamente. Na verdade foi uma fonte em que eu consultei, uma bíblia de comentários, e que eu achei muito interessante o gráfico que essa Bíblia traz. Essa Bíblia é a Bíblia de Estudo de Genebra, alguns irmãos aqui devem ter. E nessa epístola, ela traz um gráfico bastante interessante sobre essa questão do amor, essa temática do amor. Ela traz o amor cristão ali no centro, e ela traz pelo menos 5 pontos. Desses 5, eu vou abordar aqui 4. Então eu fiz algumas adaptações quanto a esse gráfico que essa Bíblia, esse comentário das Escrituras traz, e daí a gente vai aqui destacar alguns versículos bíblicos, tá certo? A primeira coisa, como o amor cristão age, quando nós olhamos para o versículo 4, nós podemos entender que o amor cristão age sendo grato pelo bem-estar dos outros. O apóstolo Paulo nos diz no versículo 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Essa carta de Paulo é uma carta bem típica da estrutura que Paulo adotava. É uma carta em que Paulo começa com suas palavras introdutórias, se apresentando, mostrando quem é o destinatário, quem está com ele, e fazendo uma saudação. Na sequência, a partir do verso 4, é onde Paulo vai fazer a típica ações de graças, ou pela vida, ação da igreja, ou no caso aqui, pela vida e testemunho cristão do seu destinatário. No caso aqui é Filemon. Então, do versículo 4 até o versículo 7, Paulo vai ser grato a Deus pela vida de Filemon e destacar na vida desse irmão algumas características e algumas qualidades. Do verso 8 em diante é onde Paulo propriamente trata da questão, da problemática da carta. Mas, como é que o amor cristão ele age? Como dissemos, sendo grato pelo bem-estar. Quando nós olhamos o versículo 4, que Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus. Nós nos perguntamos, Paulo dá graças a Deus ou agradece a Deus pelo quê?
em relação à vida de Filemon? Quais são as razões? Quais são as atitudes e características que Paulo viu em Filemon, que era um crente que foi alcançado pelo ministério de Paulo? Paulo ressalta aqui algumas qualidades na sua vida. Primeiro está no verso 5. Paulo ressalta o amor de Filemon pelos santos. Paulo diz assim: estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Filemon era um cristão que amava. Filemon era um cristão que demonstrava na sua vida cristã o amor que ele recebeu de Cristo. O amor que ele alcançou era o amor que ele compartilhava. E isso fez com que chamasse a atenção de Paulo ao agradecer a Deus pela vida daquele irmão. Era um irmão amoroso, era um irmão que amava os demais crentes. Mas além disso, Paulo destaca também não só o seu amor, mas a sua fé, a confiança na pessoa e na obra de Cristo. Então, essas eram duas grandes qualidades desse nosso irmão na fé. Esse foi o legado que Filemon deixou: o amor pelos santos e a fé em Cristo. Na verdade, se a gente pensar bem, uma coisa era a consequência da outra. Pelo fato dele ter tido fé na pessoa de Cristo, fé na obra de Cristo, essa obra de Cristo invade o seu coração, invade o seu ser, de modo que, vamos dizer assim, a única alternativa, no bom sentido que a gente tem, é amar. Quando a obra de Deus nos alcança, quando o amor de Deus invade o nosso ser, a nossa fé tem que ser demonstrada através de ações. Primeiro, amando a Deus. O chamado para servir ao Senhor é, acima de tudo, um chamado para amá-lo. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, em todas as áreas da nossa vida. Mas também é um chamado, como consequência desse amor a Deus, para nós amarmos o próximo. Então, amar o próximo, amar o semelhante, no caso aqui, o nosso irmão em Cristo, é uma demonstração da nossa fé genuína em Cristo. Além disso, além do amor da fé, Paulo nos mostra, no verso 6, o desprendimento demonstrado por Filemon. Ele diz assim no verso 6: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Me chama a atenção a forma como a Nova Versão Internacional coloca esse versículo 6. Ela coloca assim, Paulo diz assim: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Paulo aqui ressalta o desprendimento, a capacidade de doar, de compartilhar, a generosidade por parte de Filemon. Em outras palavras, como Paulo já havia afirmado antes, a fé se torna eficaz no amor. E aquele era um irmão que não tinha economizado quanto a esse aspecto. E Paulo chama a atenção, e alguns entendem que já a partir daqui, o apóstolo Paulo está aos pouquinhos introduzindo aquilo que ele irá falar, ou o apelo que ele irá fazer ao irmão Filemon. Perceba que Paulo começa ressaltando as qualidades desse nosso irmão na fé. Ele era um crente genuíno, um crente verdadeiro, um servo de Deus. Paulo reconhece isso e aos pouquinhos vai introduzindo a necessidade que fez com que Paulo escrevesse aquela carta. Mas ainda, irmãos, uma outra característica desse nosso irmão se encontra no verso 7. É sua demonstração de bondade e generosidade aos crentes. O verso 7 diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Perceba a capacidade que o amor tem. Não por ele mesmo, mas porque o amor emana do próprio Deus Trino. O amor tem a capacidade de trazer alegria, o amor tem a capacidade de trazer conforto, dentre outras características que a Bíblia nos apresenta. Aí Paulo diz assim: porquanto o coração dos santos tem sido
reanimado por teu intermédio. Através dessas qualidades desse nosso irmão, através desses elementos presentes em sua vida, a vida de Filemão era uma vida que testemunhava alegria. Ele era um crente que irradiava. Ele era um crente que animava os demais fiéis. Como nós vimos no versículo 2, muito provavelmente, seguramente, né, os comentaristas dessa passagem são unânimes ao dizer que Filemão abrigava em sua casa uma comunidade de fé. Porque nos primeiros séculos da era cristã, não havia esses templos suntuosos que nós temos hoje. A igreja se reunia nos lares. A igreja fazia os ENIAs, né, contextualizando aí, trazendo a realidade da nossa igreja, fazia os núcleos de amizades nos lares. A igreja se reunia para orar, para ouvir a palavra, para ministrar, para celebrar a Santa Ceia do Senhor nas casas. E Filemão era um crente que abrigava em sua casa uma comunidade de fé. E ali ele tinha uma capacidade de influenciar. Irmãos, nós temos uma capacidade de influenciar tremenda. Porque Deus transformou o nosso coração. Deus colocou no nosso coração o amor. A Escritura diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque, na verdade, é uma consequência ou um reflexo do amor que Deus teve e tem tido por nós. E esse amor, ele é capaz de trazer alegria, de trazer conforto, de trazer ânimo aos santos na congregação do Senhor. Se você amar, pode ter certeza, os irmãos serão alegres. E Paulo fala exatamente disso, da demonstração de bondade, de generosidade que esse irmão teve para com os crentes. Então, irmãos, como é que o amor age? Conforme o primeiro ponto que aqui mencionamos, sendo grato pelo bem-estar dos outros. Na Escritura, o amor traz sempre consigo aquela ideia do próximo, do outro. Não só um amor próprio, um cuidado próprio, mas a Bíblia nos desafia a demonstrarmos, a exercermos esse amor pelo outro. É uma forma de nós mostrarmos que nós conhecemos a Deus verdadeiramente, é amando as pessoas, não só de palavras, mas de forma concreta, de forma sacrificial. Quando nós amamos, nós louvamos, nós reconhecemos as bênçãos de Deus na vida dos outros irmãos. Nós, na verdade, nos alegramos com os nossos irmãos, pelo que eles são e pelo que Deus tem feito na vida deles. E através dele, nós nos juntamos a esses irmãos. Nós compartilhamos da mesma alegria, do mesmo gozo e contentamento em Cristo. Porque Deus está sendo exaltado através das atitudes e das qualidades que aquela pessoa tem. Então nós vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Então, o amor bíblico é um amor que age como sendo grato pelo bem-estar dos outros. Mas Paulo continua. No verso 10, aí Paulo vai continuar, né? No verso 8, Paulo diz assim. Aí começa exatamente a problemática. Paulo diz que, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Bem, a problemática aqui, para os irmãos entenderem, é exatamente um escravo que tinha causado algum tipo de dano ao seu senhor e muito provavelmente, não querendo ser punido, fugiu lá da fazenda, lá da propriedade. Se encontra com o apóstolo Paulo. Ao chegar, compartilha a sua história de vida com Paulo. Paulo prega o evangelho, né? Paulo sempre aproveitava as oportunidades. Mas Paulo também começa a discipular aquele homem. E quando se depara com a história de vida daquele homem, Paulo diz, olha, você se converteu a Cristo, né? Em outras palavras, mas você tem uma pendência a ser resolvida. O fato de que você se converteu não anula a responsabilidade que você tem para com o seu patrão. Você ainda é escravo. Mas você tem que resolver essa pendência. E Paulo conhecia Filemão. Veja como é que as coisas são. O ímpio ia dizer assim, olha que quanta coincidência. A gente diz assim, olha quanta providência, né?
como os fatos acontecem. Paulo estava preso em Roma, Paulo pregou o evangelho para Filemon, Filemon se converte. Um tempo depois, um escravo de Filemon foge e vai para Roma, e lá em Roma ele encontra quem? O apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho, esse cidadão se converte, e Paulo conhecia o patrão daquele cidadão. E Paulo diz, olha, você vai ter que resolver esse problema. Mas você não vai só, além de ir com outra pessoa, eu vou enviar uma carta para o seu patrão, para que haja essa resolução de conflito, para que haja essa reconciliação, já que tanto você quanto o seu patrão agora professam a mesma fé em Cristo, e vocês têm que ter o mesmo amor também. Aí Paulo, que era apóstolo, me chama a atenção o fato de que Paulo nessa carta, ele não se apresenta como apóstolo. Dizem alguns que sempre que Paulo queria usar de sua autoridade, ele começava a carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não da vontade de homem, mas pela vontade de Deus. Aquilo já trazia consigo a autoridade apostólica. Mas nessa carta, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Paulo um tanto quanto se compara a Onésimo. Paulo demonstra a sua humildade e a sua dependência em Deus. Embora sendo apóstolo, sendo um homem muito reconhecido, muito respeitado, Paulo diz, olha, eu tenho liberdade em Cristo para ordenar que você aceite esse escravo. Que vocês renovem o relacionamento de vocês. Mas eu não vou fazer dessa forma. No 9 ele diz, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Olha aí, mais uma vez o amor sendo apresentado. Paulo era apóstolo, mas Paulo diz, em nome do amor, através do amor. Sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo. Aí no verso 10 vem exatamente o nosso segundo ponto. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei, onde? Entre algemas. Onésimo foi alcançado na prisão. Paulo sempre dizia isso, né? A gente tem um dos registros, que ele poderia estar preso. Mas o evangelho de Cristo em momento nenhum estava preso. O evangelho de Cristo sempre estava, vamos dizer assim, liberto, solto. Paulo podia estar, mas a mensagem não. E essa mensagem foi propagada até mesmo a partir do calabouço da prisão. O amor age, irmãos, procurando o bem-estar dos outros. Paulo aqui intervém no conflito entre Onésimo e seu patrão. Isso me chama muito a atenção, essa atitude de Paulo. O evangelho não é apenas para a salvação do homem, pronto e fim de papo. O evangelho tem uma proposta mais ampla. O evangelho é também para a salvação dos pecadores, para a sua reconciliação com um Deus que está irado, com um Deus que está desapontado, com um Deus que irá condenar o homem por causa dos seus pecados. O evangelho é a boa nova de salvação. Mas o evangelho, quando alcança o perdido, não traz só, em termos teológicos, uma mudança soteriológica, isso é, de salvação. O evangelho traz uma mudança de comportamento. Essa semana que passou eu estava pensando exatamente isso. A proposta que o evangelho traz. O evangelho é a melhor resposta para esse mundo caído. O evangelho tem a melhor e mais completa visão para o ser humano neste mundo. Ele não é só para a salvação. Ele é para uma vida social melhor. Ele muda. Uma pessoa que aceita Cristo, o seu relacionamento conjugal passa a ser outro. O funcionário passa a ser outro funcionário. O marido ou esposa passa a ser outro ou outra. O filho passa a ser outro. O patrão passa a ser outro. O cidadão passa a ser outro. O evangelho tem resposta e proposta para cada segmento da sociedade, para cada fase da vida, desde criança até a mais longa idade de vida. O evangelho tem resposta, tem proposta para cada um de nós,
para cada momento e situação da nossa vida. Então veja, esse cidadão se converte. E ele tinha um problema. Paulo não é daquele que só pregava o evangelho. Onésimo, você já recebeu a Cristo, sua alma já está salva, pronto, viva aí do jeito que você quer. Onésimo contou a Paulo a vida dele. Paulo aqui na verdade age como um conselheiro bíblico. Toma conhecimento da história de Onésimo. E Paulo tem aquilo que a gente chama de empatia. Ele se coloca no lugar de Onésimo. O problema de Onésimo chama a atenção de Paulo. Irmãos, do ponto de vista humano, Onésimo era um objeto. Era aquilo que a gente chama de uma criatura, no sentido pejorativo. Onésimo era um escravo. Onésimo tinha um certo valor monetário. Mas a história de Onésimo chamou a atenção de Paulo. De modo que Paulo, demonstrando amor cristão pelo aquele nosso irmão, Paulo intervém no conflito dele para com o seu patrão. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Cada pessoa com quem nos relacionamos no povo de Deus é importante. A sua história também é importante. Paulo aqui quebra a barreira de classe social. Independente de quem seja Onésimo, ele agora é um filho de Deus. E se ele tem um problema, ele não vai estar só. Eu estarei junto com ele. Eu vou compartilhar dessas dificuldades pelas quais ele está passando. Paulo, irmãos, apela sabiamente em nome do amor, como já dissemos no verso 9. Além disso, Paulo mostra que é como se Onésimo fosse parte dele mesmo. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, se dirigindo a Filemon: eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Do ponto de vista humano, não existe parte mais importante do corpo do que o coração. Existe? Existe parte mais importante? Principalmente sentimentalmente, quando a gente diz assim, olha, isso eu estou dizendo do fundo do meu coração. Então você diz, é algo sério. É o meu coração que está ali. Veja, irmãos, não havia mérito nenhum em Onésimo. Onésimo, muito provavelmente um pobre, não tinha recursos, um escravo que tinha fugido, um escravo que estava passivo a ser castigado pelo seu senhor. Paulo começa a caminhar com Onésimo. Onésimo, muito provavelmente, começa até mesmo a servir a Paulo. E Paulo, quando envia Onésimo ao seu senhor, diz assim, eu estou enviando para você, Filemon, o meu próprio coração. Estou enviando para você parte de mim. Onésimo é algo importante. É alguém importante porque é parte de mim. No verso 17, Paulo também nos mostra isso. Ele diz na parte final, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha os argumentos que Paulo está utilizando para que esse relacionamento seja reatado. Para que o seu senhor receba o seu escravo. Olha, você não vai receber qualquer um não. Ele não é nenhum estranho. Receba como se fosse a mim mesmo. Irmãos, o amor cristão, quando ele atua, ele procura o bem dos outros. Ele demonstra interesse pela causa dos outros. Sabe qual é um dos distintivos da Igreja de Cristo? O amor. Alguém já disse que o amor é o cartão de visita, o cartão de identidade do cristão. Jesus disse aos seus discípulos que o mundo iria conhecê-los pelo amor que eles iriam demonstrar uns pelos outros. De modo que Jesus vai no cerne da questão, no centro. Olha, teriam muitas outras coisas pelas quais o mundo poderia conhecer vocês. Mas se vocês demonstrarem amor mútuo, essa entrega, se vocês fizerem o que eu fiz por você, o mundo vai ver que vocês são diferentes. Irmãos, quando alguém visita alguma igreja, quando alguém vem até aqui, uma das coisas que mais as pessoas admiram, principalmente os não crentes, não é talvez o sermão que o pastor pregou, a oratória do pastor. Ele pode até olhar a boa música que foi cantada, a saudação aos visitantes, tudo isso,
Mas tem uma coisa que ele vai observar: a forma como nós nos preocupamos uns com os outros. A forma como nós saímos do discurso e vamos para a prática. A forma como nós nos tratamos, a forma como nós amamos uns aos outros. Isso chama a atenção deles. De modo que muitas vezes eles olham e dizem: eu quero fazer parte daquela comunidade de fé, porque ela é uma comunidade de fé que ama. É uma comunidade de fé que vai de encontro ao individualismo. As pessoas ali prezam por uma coletividade, por uma mutualidade. Um ama o outro, um serve ao outro, um cuida do outro, um se preocupa com o outro. O problema de um é o problema de outro. A felicidade de um é a felicidade do outro. De modo que eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero compartilhar as minhas dificuldades. Eu quero compartilhar as minhas alegrias. Irmãos, o amor bíblico ele é demonstrado quando você claramente mostra interesse pelo problema do outro. Não aquela ideia mundana, cada um por si e Deus por todos. Não aquela ideia, esse problema ele é seu, carregue você sozinho. Ao contrário, nós devemos dividir. Isso é uma demonstração bíblica do amor. E Paulo faz isso. Paulo se sacrifica nesse sentido, em prol daquele discípulo que ele tinha alcançado. Mas em terceiro lugar, o amor ele atua quando nós levamos os fardos um dos outros. No verso 18, admitindo, Paulo reconhecendo que muito provavelmente aquele escravo tenha dado prejuízo ao seu senhor, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo se propõe a levar o fardo daquele irmão. Na verdade, a assumir o dano causado por Onésimo. No verso 19, eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo usa aqui exatamente o argumento de que se Onésimo devia alguma coisa a Filemon, vamos dizer assim, muito mais devia Filemon ao apóstolo Paulo. E em momento nenhum Paulo cobrou aquela dívida. Irmãos, as pessoas que investem em nós, a gente para e pensa: meu Deus, como eu posso retribuir? Eu tenho algumas pessoas na minha vida que contribuíram para eu chegar até aqui. Para eu chegar até aqui, irmãos, foi um longo processo, que se eu começasse a contar aqui, esse dia não daria. Mas Deus usou algumas pessoas centrais na minha vida, que investiram, desde aquela pessoa que pregou o evangelho, que me discipulou, até os dias de hoje. Deus tem usado pessoas para investir na minha vida. De modo que eu muitas vezes paro e penso: eu tenho uma dívida para com essa pessoa. Mas não é uma dívida que pode ser paga em dinheiro, eu não sei como. Uma das formas que eu sempre demonstro, para a glória de Deus, é sendo grato a essas pessoas. Sempre lembro, sempre menciono e sempre reconheço o que elas, em Cristo, fizeram por mim. E digo: só Deus pode recompensá-lo, meu irmão, minha irmã. Eu não posso. Paulo exatamente apresenta isso para Filemon. Filemon era um devedor, vamos dizer assim, a Paulo. E Paulo em momento nenhum cobra aquilo que ele fez de graça. Isso é um reflexo do evangelho. O que você faz para outra pessoa não é para a sua própria glória. Não é para você necessariamente receber benefícios imediatos. O que você faz pela outra pessoa é porque quando você faz, Deus já fez por você. Deus já te deu gratuitamente aquilo que você não merecia. Isso alegra os nossos corações e nos motiva a servir as pessoas como gratidão e obediência à palavra do Senhor. Irmãos, levar os fardos. Paulo vai assumir a responsabilidade por tudo quanto Onésimo deve. Paulo tem uma atitude aqui cristocêntrica. Paulo segue o próprio exemplo de Cristo. Paulo era alguém que tinha uma visão de mundo
centrada na pessoa e obra de Cristo. E tudo o que ele fazia, que ele registra e deixa para nós, são atitudes que refletem o que Cristo também fez por ele, o que Cristo fez por nós. E em momento nenhum, Cristo cobrou de forma material, falando de forma material, aquilo que ele fez por nós. Então, irmãos, quando a gente ama, nós estamos dispostos a carregar o fardo dos nossos irmãos. Talvez você não precise necessariamente assumir a conta de ninguém, a responsabilidade de ninguém, mas existem pequenas atitudes que você pode demonstrar ao seu irmão, que está com ele, que vai dividir o fardo com ele, porque você tem demonstrado para ele o amor de Deus que te alcançou e que tem te transformado. Em último lugar, o amor, ele age quando nós acreditamos na fidelidade, na obediência dos outros. No verso 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Aí Paulo pede a Filemon de forma pessoal o que Filemon já tinha feito pelos outros irmãos da igreja. Paulo diz: reanima-me o coração em Cristo. No verso 7, Paulo diz que a fé dele, o amor dele, tem sido reanimado, a fé dos crentes, tem sido reanimado por intermédio de Filemon. E agora Paulo diz: olha, reanima o meu coração. Aqui Paulo está pedindo exatamente para que ele possa reatar o seu relacionamento, para que ele possa receber, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo em Cristo, Onésimo. Então Paulo diz: alegre o meu coração com esse acontecimento. Paulo, no verso 21, ele tinha certeza de que Filemon ia atender. Ele diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. É como se Paulo declarasse que ele nem precisava esperar para saber se o pedido tinha sido atendido ou não. Paulo tinha convicção de que se Filemon de fato entendeu a proposta do Evangelho, Filemon ia perdoar. Por mais prejuízos materiais que ele tivesse, ele deveria estar disposto a abrir mão para restabelecer o relacionamento agora em Cristo. Irmãos, isso nos chama a atenção porque o próprio Paulo teve um fato desse na vida dele. Quando a gente vê o relacionamento entre Paulo e João Marcos, no livro de Atos, capítulo 13, Atos, versículo 15, Paulo foi desapontado por alguém. Em uma determinada viagem missionária de Paulo, esse jovem João Marcos abandona Paulo e volta para Jerusalém. De modo que mais para frente, no capítulo 15, Barnabé queria levar também Marcos na equipe missionária. E Paulo disse que Marcos não iria. A razão? Porque Marcos tinha desapontado. E parece que Paulo era difícil de perdoar, de demonstrar esse amor que ele prega. Mas nos chama a atenção que no versículo 23, na carta de Filemon, no versículo 24, nas saudações de Paulo, quem é que está aí nesse grupo? Marcos. Paulo está saudando a João Marcos. Isso nos indica que o problema, o conflito entre Paulo e João Marcos foi resolvido. Que por causa de Cristo, Paulo havia perdoado João Marcos. Paulo havia entendido o que tinha acontecido, mesmo estando desapontado com aquela atitude de João Marcos, mas ele estava disposto a perdoar, estava disposto a demonstrar o amor cristão que atua em diferentes situações. Assim, Paulo usa o seu próprio exemplo como argumento para Filemon ver o que aconteceu na vida dele. E que em Cristo, não por ele mesmo, porque humanamente falando, a vontade de Filemon, se fôssemos eu e você, era de castigar aquele escravo que fugiu.
Mas Paulo apela ao amor em Cristo e o próprio laço de amizade que ele tinha para com Filemon, para que ele pudesse perdoar aquele escravo. Meus irmãos, com isso, nós aprendemos algumas lições dessa carta. Eu gostaria muito de poder, quem sabe, um dia, fazer uma exposição completa dessa carta, para a gente estudar mais detalhadamente. Mas eu gostaria de concluir essa pregação, trazendo algumas questões para que a gente possa pensar aqui nessa manhã. Irmãos, uma das coisas que me chama a atenção ao tratar dessa carta, nessa temática, é que Paulo poderia ter usado de sua autoridade apostólica. Mas Paulo prefere apelar em nome do amor. Paulo em momento nenhum aqui determina, ordena, reivindica sua autoridade apostólica, diretamente falando, mas Paulo apela para o amor. Já que essa era uma das virtudes e tem que ser uma das virtudes que o cristão tem que ter. Além disso, irmãos, o Evangelho, que é o amor de Deus derramado aos homens, eleva a condição do escravo. Nós não somos nada. A partir do momento que recebemos a Cristo, nós somos elevados a herdeiros juntos com Cristo, filhos de Deus, filhos da promessa. Nós recebemos tantos benefícios, e com Onésimo não foi diferente. Paulo chama de filho, diz que ele era útil, antes ele era inútil ao seu Senhor. Paulo diz, por causa do Evangelho, ele se tornou útil tanto a mim quanto a ti. Paulo chama de pessoa, porque muitas vezes o escravo era tratado como coisa, como objeto, como uma propriedade. Paulo chama de irmão caríssimo em Cristo. Irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho muda. O Evangelho implanta no nosso coração um amor que vai além da capacidade que esse mundo tem de amar. Um amor sacrificial. Um amor em que você está disposto a compartilhar sua vida com os outros. Além disso, por causa do amor de Deus, não há diferenças sociais no corpo de Cristo. Lá fora, somos patrões, empregados, ricos, pobres. Aqui, não há essa distinção. Todos nós somos um em Cristo. Cristo, exatamente nesse contexto, trouxe essa igualdade para cada ser humano, na pessoa e na obra dele, pelos méritos dele. Então, no corpo de Cristo não há segregação, não há tratamento diferenciado para A, B ou C. O tratamento é igual, porque em Cristo nós fomos elevados à mesma condição, novas criaturas, filhos de Deus, irmãos em Cristo. Assim acontece. No corpo não há diferença. Irmãos, a nossa obediência, ela tem que ser motivada pelo amor. Por que nós obedecemos a Deus? Porque nós o amamos. Jesus disse que aqueles que dizem que o conhecem têm que obedecer aos seus mandamentos. O livro de Deuteronômio nos chama a amar a Deus com a nossa mente, a nossa força, amar a Deus de forma integral. O que motiva a obediência é o amor. É porque nós amamos a Deus. É porque nós desejamos sempre agradá-lo. E para isso, nós temos que observar e obedecer aos seus preciosos mandamentos. Se Deus disse, é bom para nós. Se Deus determinou, se Deus delimitou, se Deus disse que é errado, é porque é bom para nós. É porque promove a sua glória. E é porque é uma demonstração de amor para com esse Deus que tem feito tanta coisa por nós. Então, irmãos, a obediência deve ser motivada pelo amor. E por último, o amor cristão deve ser a primeira regra da ação humana. Esse é o chamado das Escrituras. Façam tudo por amor.
Façam não porque o patrão de vocês pediu, mas por amor a Cristo. Faça como se você estivesse fazendo para Cristo. Sirva a Ele, secundariamente ao seu patrão, ao seu pai, à sua mãe, ao seu líder. Faça para Ele. Ele é a quem você vai prestar contas. Ele é o seu Senhor. Ele pede de você fidelidade como demonstração do amor que você professa ter por Ele. Então, irmãos, o amor deve ser a primeira regra que motiva as nossas ações. O amor a Deus, esse amor vertical, e o amor ao próximo, o amor horizontal. Irmãos, que a nossa comunidade de fé possa ser conhecida como uma comunidade de fé que ama. E que o amor bíblico aqui, ele é um amor atuante. Ele não só é um amor conceitual, ele não só é um amor que fica nas declarações verbais, mas que o amor possa ser demonstrado num simples copo com água, numa simples cadeira que você cede para outro sentar, num simples olhar, num simples aperto de mão, num simples perguntar como o seu irmão está, de orar por ele, de estar junto com ele, de se preocupar com ele, não só nos domingos aqui, mas durante a semana, de manter contato com ele, de dizer: meu irmão, você não vai sofrer sozinho. Eu sei que esse teu problema é difícil, mas sofrer sozinho é pior ainda. Eu quero dizer que você tem uma comunidade de fé que irá sofrer junto com você, mas também que irá celebrar a vitória junto com você. Então, irmãos, que essa seja uma marca impressa no caráter, no DNA da Igreja Comunitária das Acácias. Uma comunidade que é cheia de amor, porque Deus tem nos amado muito.